Chegou a loja Sine Qua Non, onde você encontrará os produtos de todos os nossos canais e filmes. Site seguro, compra por boleto, Pix ou cartão de crédito, parcelado em até 12 vezes e entrega para todo o Brasil com frete incluso. Além de nossas estampas e impressões, também fazemos produtos personalizados. Basta que envie sua arte por WhatsApp e digite o código Sine Qua Non. Estampas únicas, com qualidade única e com um preço único. O que está esperando? Mostre que você tem bom gosto e sabe se diferenciar. Sine Qua Non, te fazendo feliz, até mesmo quando você não estiver conectado. Esse canal não é indicado para pessoas sensíveis ou com algum tipo de problema emocional. Esse conteúdo pode ser considerado agressivo para essas pessoas. Assista por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos caso lhe afete de alguma maneira. Sine Qua Non Produções. Às vezes, a crueldade humana se torna digna de duvidarmos se o fato realmente aconteceu ou não. Vemos notícias, ouvimos histórias e relatos e, no fundo, tentamos acreditar que está havendo um exagero e tudo não se passa de uma grande fantasia macabra. Mas o que trago aqui hoje realmente aconteceu. Hoje veremos a história da Condessa Drácula, ou como é chamada por muitos, a Condessa Sangrenta. Isabel Báthory foi uma condessa húngara da renomada família Báthory, que entrou na história por uma suposta série de crimes hediondos e cruéis que teria cometido, vinculados à sua obsessão pela beleza. Como consequência, ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta e a Condessa Drácula. Em português, a Condessa é referida como Isabel ou Elizabeth Báthory. Um de seus ancestrais foi Vlad Tepes, o Empalador, conhecido mundialmente como Conde Drácula. A maior parte da vida adulta de Isabel Báthory foi passada no castelo de Székely, na região de Trenč, no oeste da atual Eslováquia. Os Báthory faziam parte de uma das mais antigas e nobres famílias da Hungria. Isabel cresceu em uma época em que os turcos haviam conquistado a maior parte do território húngaro, que servia de campo de batalha entre os exércitos do Império Otomano e a Áustria dos Habsburgo. A área era também dividida por diferenças religiosas. A família Báthory se juntou à nova onda de protestantismo que fazia oposição ao catolicismo romano tradicional. Foi criada na propriedade de sua família na Transilvânia. Quando criança, ela sofreu várias convulsões que podem ter sido provocadas por epilepsia. Estas eram acompanhadas de intenso rancor e comportamento incontrolável. É possível que a doença tenha sido provocada pela consanguinidade dos seus pais. Na época, um dos tratamentos da epilepsia consistia em passar sangue de alguém saudável nos lábios do doente, ou administrar uma mistura de sangue de uma pessoa saudável e um pedaço de caveira quando as convulsões terminavam. Isto levou a que se especule que os assassinatos de Isabel tenham sido motivados em parte pela procura de uma cura para a sua doença, mas
não há provas definitivas que comprovem esta teoria. Outra teoria que tenta explicar a crueldade de Isabel baseia-se na crueldade de sua própria família, que acabou por a influenciar. Há várias histórias que dizem que Isabel assistiu a castigos brutais impostos pela sua família e que esta lhe ensinou rituais satânicos e bruxaria. Mais uma vez, não existem provas definitivas que comprovem isso. Em 1571, seu tio, Estevão Báthory, tornou-se príncipe da Transilvânia e, mais tarde, na mesma década, ascendeu ao trono da Polônia. Foi um dos regentes mais competentes de sua época, embora seus planos para a unificação da Europa contra os turcos tivessem fracassado em virtude dos esforços necessários para combater o czar Ivan o Terrível, que cobiçava seu território. Vaidosa e bela, Isabel ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy aos 11 anos de idade, passando a viver no castelo dos Nadasdy, em Sarvar. Em 1574, aos 14 anos, ela engravidou de um camponês. Quando sua condição se tornou visível, escondeu-se até a chegada do bebê. A criança seria uma menina chamada Anastácia, dada então a um casal de camponeses, ao que se supõe pagos pela família Báthory, para que fugissem do reino com a bastarda. Para quem gosta de escrever, editar, atuar ou lidar com artes visuais e gráficas, saiba que a criação de conteúdo é a profissão do futuro. Se quiser integrar ao time da Sine Qua Non, nos envie seu contato por e-mail, esse e-mail que está na tela. Quem sabe o seu talento não seja revelado e muito em breve venha fazer parte de nossos projetos. Atuamos desde a criação de conteúdo para a internet a produções cinematográficas. O futuro de todos nós só a Deus pertence, mas o seu, quem decide é você. Afinal, somos resultado de nossas escolhas, do humor à informação, do jornalismo ao cinema. Sine Qua Non, a sua porta de entrada no virtual para o mundo real. O casamento com Ferenc ocorreu em maio de 1575, uma vez que a posição social de Isabel era mais elevada do que a de seu marido. Ela recusou mudar o seu sobrenome, acabou por ser Ferenc a ficar com o sobrenome da mulher. Quando o casal se casou, Isabel tinha 15 anos e Ferenc 19. A cerimônia teve lugar no Palácio de Varanov, no dia 8 de maio de 1575, e contou com a presença de 4.500 convidados. Em 1578, seu esposo tornou-se comandante-chefe do exército húngaro e o liderou na guerra contra os otomanos, o que levou a se ausentar de casa por longos períodos. Nesse meio tempo, Isabel assumia os deveres de cuidar dos assuntos do castelo da família Nadasdy. Foi a partir daí que suas tendências sádicas começam a se revelar com o disciplinamento de um grande contingente de empregados, principalmente mulheres jovens. À época, o comportamento cruel e arbitrário dos detentores do poder para com os criados era comum. Contudo, o nível de crueldade de Isabel era notório. Ela não apenas punia os que infringiam seus regulamentos, como também encontrava todas as desculpas para infligir castigos, deleitando-se na tortura e na morte de suas vítimas. Espetava alfinetes
em vários pontos sensíveis do corpo de suas vítimas, como, por exemplo, sob as unhas ou nos mamilos. No inverno, executava suas vítimas fazendo-as se despir e andar pela neve, despejando água gelada nelas até morrerem congeladas. Quando se encontrava no castelo, o marido de Báthory juntava-se a ela nesse tipo de comportamento sádico e até lhe ensinou algumas modalidades de punição: o despimento de uma mulher e o cobrimento do corpo com mel, deixando-a à mercê de insetos. Esse era um tipo de tortura que ele fazia. O conde Nasdaq morreu em 1604 e Elizabeth mudou-se para Viena após o seu enterro. Passou também algum tempo em uma propriedade de Bekov e no solar de Kati, ambos localizados onde é hoje a Eslováquia. Esses foram os cenários de seus atos mais famosos e depravados. Nos anos que se seguiam à morte do marido, a companheira de Isabel no crime foi uma mulher de nome Anna Darvulha, de quem pouco se sabe a respeito. Muitos afirmam que Darvulha teria sido uma sábia e temida ocultista, alquimista e talvez praticante de rituais de magia negra, que terá incutido na própria Isabel, de quem se diz amante. É conhecida a bissexualidade da condessa. Quando Darvulha faleceu cerca de 1609, Isabel se voltou para Erzy Majorova, viúva de um fazendeiro local, seu inquilino. Majorova parecia ter sido responsável pelo declínio mental final de Isabel, ao encorajá-la a incluir algumas mulheres de estirpe nobre entre suas vítimas, as quais bebia o sangue. Em 1609, ela matou uma jovem nobre e encobriu o fato dizendo que fora suicídio. Isabel, ao longo de sua carreira sanguinária, contou também com a ajuda de 4 fiéis cúmplices: Janus, um jovem demente mental que ajudava no ocultamento dos cadáveres e no funcionamento dos instrumentos de tortura; Helena Jo, ama dos filhos de Isabel e enfermeira do castelo; Doroteia Cisentos, uma velha governanta; e Catarina Benexi, uma jovem lavadeira acolhida pela condessa. No início do verão de 1610, tiveram início as primeiras investigações sobre os crimes de Isabel Báthory. Todavia, o verdadeiro objetivo das investigações não era conseguir uma condenação, mas sim confiscar os bens e suspender o pagamento da dívida contraída ao seu marido pelo rei Matias II. Isabel foi presa no dia 26 de dezembro de 1610. O julgamento teve início alguns dias depois, conduzido pelo conde Tisurzo, um primo de Isabel, a quem muito convinha a condenação da condessa. Uma semana após a primeira sessão, foi realizada uma segunda, em 7 de janeiro de 1611. Nesta, foi apresentada como prova uma agenda encontrada nos aposentos de Isabel, a qual continha os nomes de 650 vítimas, todos registrados com a sua própria letra. Isabel não esteve presente em nenhuma das sessões dos julgamentos. Seus cúmplices foram condenados à morte, sendo a forma de execução determinada por seus papéis nas torturas. Janus foi decapitado e queimado. Doroteia e Helena viram seus próprios dedos serem cortados e foram atiradas para a fogueira ainda vivas. Apenas Catarina foi ilibada e sua vida poupada.
provavelmente devido a esta se ter envolvido amorosamente com um dos juízes. Isabel foi condenada à prisão perpétua em solitária. Foi encarcerada em um aposento de seu próprio castelo, sem portas ou janelas. A única comunicação com o exterior era uma pequena abertura para a passagem de ar e de alimentos. A condessa permaneceu neste aposento nos seus 3 últimos anos de vida, tendo sido encontrada morta em 21 de agosto de 1614, não se sabendo ao certo a data de sua morte, já que foram encontrados no aposento vários pratos de comida intactos. Foi sepultada nas terras dos Báthory. No julgamento de Isabel, não foram apresentadas provas sobre as torturas e mortes, baseando-se toda a acusação no relato de testemunhas. É de destacar também que as confissões dos cúmplices de Báthory acerca do crime desta foram obtidas sob tortura. Após sua morte, os registros de seus julgamentos foram lacrados porque a revelação de suas atividades constituiriam um escândalo para a comunidade húngara reinante naquela época. O rei húngaro Matias II proibiu que se mencionasse seu nome nos círculos sociais. E o que você acha disso? É possível realmente alguém ser tão demente e cruel? Eu sempre trago aqui no canal histórias e lendas e sinto um prazer inenarrável em dizer o bordão que eu sempre digo, que é: eu não acredito. Mas infelizmente sobre este fato histórico, sobre esta assassina em série, eu não poderei dizer que eu não acredito.